Você quer aprender a dominar o medo? Então você precisa encarar o medo, olhar o medo nos olhos, para que você possa compreender o que é isso do medo. O medo é uma emoção, em primeiro lugar, e que está diretamente ligada ao nosso instinto de preservação, ao nosso desejo de viver. O nosso medo está sempre ligado com o nosso desejo. Tudo aquilo que a gente quer, a gente tem medo de não conseguir. A gente quer viver, a gente tem medo de morrer. Então, é necessário parar de ter medo do medo. É necessário olhar para o medo à luz da razão e entender qual a causa, o propósito do medo, como que ele funciona e como que nós podemos fazê-lo funcionar para nós. Então, quando nós sentimos medo, das duas uma, ou nós ficamos bloqueados, paralisados, ou nós disparamos e depois fazemos pergunta. Ou seja, ou a gente reage de qualquer jeito, ou a gente bloqueia, paralisa, não sabe o que quer fazer, não sabe o que quer dizer, não sabe o que quer pensar. Então, assim, é necessário a gente estar conectado com o nosso coração, com a nossa consciência, para identificarmos o medo, olharmos o medo nos olhos. Nossa, eu tô com medo de fazer alguma coisa, né? Eu tô com medo de falar, eu tô com medo de agir, né? Então, a primeira fase sempre em tudo na vida é se tornar consciente, é identificar, é aceitar o seu estado atual. Tô com medo. Eu tô com medo de falar com aquela pessoa, eu tô com medo de mandar um e-mail, eu tô com medo de fazer errado, eu tô com medo de não acertar, etc, etc, etc. É natural ter medo, porque está associado ao desejo, e a gente passa a vida querendo. Então, se a gente passa a vida querendo, a gente também passa a vida temendo não conseguir aquilo que a gente quer, como eu já falei, entendeu? Então, o medo, ele serve, quando a gente leva ele à razão, né, sai da emoção, ele serve para duas questões fundamentais. Uma, para nós sermos prudentes, para termos cuidado. O medo é um alerta que nos chama logo ali ao presente. A gente pode estar pensando nisso, naquilo, naquilo outro, está no outro mundo até, e de repente vem qualquer coisa que nos assusta, que nos traz aí, que a gente fica logo em alerta, certo? Ó, cuidado, né? Você vai atravessar a estrada, cuidado, você olha para os dois lados, né? Tenha certeza antes de você atravessar que você não vai ser atropelado, certo? Então o medo serve para te proteger. O medo é uma força de proteção, ou seja, esse instinto de preservação utiliza o medo para nos deixar alerta para situações de perigo. Olha que legal! Então, sempre que eu sentir medo, eu posso pensar que eu preciso ter cuidado, eu preciso ser cuidadoso, eu preciso ser prudente, preciso pensar bem nas consequências. Ah, eu tô com medo de falar com aquela pessoa acerca de não sei do que. Bom, então deixa cá eu ver quais as palavras que eu vou utilizar bem certinho, né? Quais é que podem ser as consequências, o que a pessoa pode pensar se eu falar assim, se eu falar assado, etc. Ah, se calhar é melhor eu falar desse jeito, usar essa palavra em vez de usar a outra, etc e tal, entendeu? Então olha só o que com medo já, se a gente transforma a energia emocional em racional, o medo está nos alimentando já essa qualidade. Qualidade é muito importante, ser cuidadoso, ser prudente, ser consequente, pensar nas consequências, medir bem as nossas consequências, né? Então olha como a gente já transformou o medo numa coisa boa. E outra, o medo serve para nós desenvolvermos a grande qualidade, o grande valor da coragem. A coragem, ser corajoso. Se você não tem medo, você precisa de coragem para quê? Se você não está com medo de nada, né?
Agora, quando você tem medo, pô, eu vou falar com aquela pessoa, né? Você vai chamar para sair, você vai fazer uma declaração, seja o que for, você vai falar, pedir uma promoção, whatever, né? Seja o que for. Você tá com medo, tá com aquele negócio, pô, isso não der certo, né? E se eu não conseguir aquilo que eu quero, né? Porque eu quero uma coisa, aí eu tenho medo de não conseguir ela, e tal, e não sei o que. Aí você pensa, né? Não, eu vou ser cuidadoso que é para dar tudo certo, né? Vou medir bem as minhas palavras e tal, vou desenhar aqui uma estratégia e tentar evitar que qualquer coisa dê errado para maximizar as minhas chances de dar certo. Mesmo assim, você ainda tem aquela formiguinha aqui no estômago, né? Aquela borboletazinha na barriga e tal, aquela sensação. E é aí que entra a coragem. Aí você pode pensar assim, nossa, eu estou sendo testado a minha coragem. Aí eu sou corajoso ou não sou? Eu vou encarar esse medo e vou lá dar o meu melhor ou não vou? Aí você é um verdadeiro guerreiro da paz, quando você é corajoso e cuidadoso, entendeu? Porque não adianta só ser corajoso sem ser cuidadoso, certo? Se você for corajoso sem ser cuidadoso, muitas vezes você pode se dar mal, viu? Então o medo sempre serve para isso. Seja cuidadoso em primeiro lugar e seja corajoso em segundo lugar. E conseguimos ver aqui que o medo acaba sendo bastante positivo, né? Porque ele nos fortalece quando a gente toma coragem de, eu não vou deixar que isso aqui me bloqueie, eu não vou permitir que nada fique entre mim e aquilo que eu quero. Então eu vou lá, vou dar o meu melhor, e se não der certo, não deu, quer nem saber. Mas eu vou fazer acontecer. Tá fortalecendo o medo, tá me testando, tá fortalecendo a minha força de vontade, a minha determinação, né? E tudo isso aí é o quê? É uma forma de amor. Se você tem medo, se a gente tem medo de atravessar a estrada porque pode morrer, então a gente precisa ter cuidado. Quando a gente cuida, quando a gente gosta, a gente cuida, né? Então a gente pode entender que o amor, no seu mais elevado, utiliza do medo aqui embaixo, para nos proteger, para que a gente seja cuidadoso e também para nos fortalecer, para que a gente seja corajoso, certo? Então, cuidado com o medo, porque se você não encarar o medo, viver em negação, falando, eu não tenho medo, etc e tal, eu faço e aconteça e não sei o que, se você vai atravessar a estrada sem olhar para o lado, você pode ser atropelado. Então não tenha medo do medo, é bom ter medo, agora você não pode permitir que o medo te bloqueie, não pode permitir que o medo te faça explodir assim do nada, fazer coisas translocadas e depois você vai ver, o que eu fui fazer? Você assustou e teve uma reação qualquer e pronto, né? E deu problema. Você ia dirigindo, de repente você viu um vulto assim, você teve medo, virou o carro sem pensar e atropelou uma pessoa, né, que estava lá no passeio, de boa, né? Então assim, a gente precisa estar sempre muito consciente e se distanciar daquilo que a gente está sentindo e daquilo que a gente está pensando. Ou seja, pensamento, sentimento, consciência. Então a gente tem que estar conectado com a nossa consciência para ver, eu estou sentindo medo. Aí você fica alerta, você não deixa que o medo domine, né? Você, tô alerta, o que é? Né? Tem que ter cuidado, tem que ter coragem, o que se passa aqui e tal, não sei o que, né? Que vulto era aquilo, você quer um cachorro passando a estrada, não sei o que, mas você fica ali firme, né? Segurando, né? E tal, você não vai, né? Você não vai ser precipitado, né? Você vai ser cuidadoso. Então, a consciência permite, essa consciência de amor, permite a gente olhar tudo, aceitar tudo para poder compreender e poder transformar e utilizar de forma positiva. Você já viu como o medo pode ser positivo para nós? Então vamos parar de ter medo, vamos ser cuidadosos, vamos ser corajosos e vamos ser felizes, guerreiros da paz.